Bom, pessoal, vamos lá para a resolução da questão 14, que diz o seguinte: a palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. O primeiro, pere, significa em torno de, e o segundo, metron, significa medida, né? Toda vez que nós falamos de perímetro, gente, a gente sempre lembra que perímetro é a soma de todos os lados que compõem uma figura. Então, é a soma da medida desses lados, né, que compõem essa figura geométrica. Por exemplo, se eu tiver um quadrado, como é que é o perímetro desse quadrado? Eu vou pegar os quatro lados dele e somar a medida, e aí eu tenho o perímetro dessa figura. Então, nós já sabemos que perímetro, né, é a soma da medida dos lados de uma figura. Aí ele diz o seguinte: o perímetro do trapézio, cujos vértices têm coordenadas -1 e 0, 9 e 0, 8 e 5 e 1 e 5. Perceba, se é um trapézio, nós já sabemos que tem quatro lados. Para que a gente saiba qual é o perímetro dessa figura, nós devemos saber a medida desses quatro lados. Mas como é que eu vou descobrir, professora, a medida desses quatro lados? Muito simples, meus alunos. Se ele está te dando os vértices, né, desse trapézio, ou seja, cada vérticezinho aqui é um ponto dado por duas coordenadas, né? Ou seja, esse trapézio está num plano cartesiano. O que a gente faz? A gente vai utilizar a nossa formulazinha, ó, da distância de dois pontos para conseguir determinar quanto que vale a medida de cada lado. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, esse de B, esse de C e esse de D. Então, vamos lá. Qual é a distância do ponto A até o ponto B? Vamos calcular isso, ó. Então, calculando aqui a distância, né, do ponto A de coordenadas -1 e 0 e do ponto B de coordenadas 9 e 0. Então, vamos calcular a distância do ponto A ao ponto B. Muito simples, basta a gente jogar na nossa formulazinha. Como que é? A gente pega o x do primeiro ponto, que é -1, menos da fórmula, o x do segundo ponto, que é 9. Tudo isso ao quadrado. Mais o y do primeiro ponto, que é 0, menos o y do segundo ponto, que também é 0, tudo isso ao quadrado. Vamos lá, gente. -1 menos 9, quanto é que é? Isso mesmo, menos 10. E menos 10 ao quadrado é 100. 0 menos 0, gente, é 0. Então, isso aqui nem precisa fazer, porque aqui vai dar 0 mesmo. Então, vai ficar assim, ó. -1 menos 9, menos 10. Menos 10 ao quadrado, 100. Então, a distância, né, desse ponto até esse é raiz de 100. E quanto que é a raiz de 100? 10. Então, a distância de um dos lados desse trapézio é 10. Agora, vamos descobrir agora a distância, né, do nosso ponto B ao nosso ponto C. Novamente aqui nossa formulazinha da distância, para a gente não se esquecer. E vamos descobrir aqui a distância do ponto de coordenadas 9 e 0 até o ponto de coordenadas 8 e 5. Novamente, eu pego o x do primeiro ponto, que é 9, menos o x do segundo ponto, que é 8, tudo isso ao quadrado. Mais o y do primeiro ponto, que é 0, menos o y do segundo ponto, que é 5, tudo isso ao quadrado. Quanto que é 9 menos 8, gente? Isso, 1. E 1 ao quadrado é 1. 0 menos 5, gente, é quanto? Menos 5. E menos 5 ao quadrado é 25. Então, isso vai ficar igual, ó, essa distância é 1 mais 25, ou seja, essa distância é igual a raiz de 26. Então, o outro lado desse trapézio mede raiz de 26. Agora, vamos descobrir quanto que mede o terceiro lado, do ponto C ao ponto D, né? Vamos lá. Então, novamente, nossa fórmula da distância. Então, nós vamos calcular a distância do ponto C ao ponto D. O ponto C tem coordenadas 8 e 5 e o ponto D tem coordenadas 1 e 5. Vamos jogar aqui na fórmula, ó. O x do primeiro ponto é 8, menos o x do segundo ponto, que é 1, tudo isso ao quadrado, mais o y do primeiro ponto, que é 5, menos o y do segundo ponto, que também é 5. Tudo isso ao quadrado. 8 menos 1, gente, quanto é que é? 7. 7 ao quadrado, 49.
5 menos 5, gente, 0, né? Então, nem precisa fazer, porque 0 ao quadrado também é 0, então não vai influenciar. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 7 ao quadrado, que é 49. Então, essa distância vai ser raiz de 49. E a raiz de 49 é justamente 7. Então, o terceiro lado desse trapézio mede 7. Vamos agora para o quarto e último ponto, né? Quarto e último lado, quer dizer que é a distância do ponto D ao ponto A. Então, nós vamos calcular aqui, ó, justamente, nossa fórmula da distância de novo, né? A distância do ponto A, que tem coordenadas 1 e 5, até o ponto D, de coordenadas menos 1 e 0. Jogando aqui na nossa formulazinha, ó, quem é o x do primeiro ponto? 1 menos da fórmula, né? Quem é o x do segundo ponto? Menos 1. Por isso que esse menos 1 aqui está entre parênteses, viu, gente? Porque esse menos aqui já é da fórmula. Tudo isso ao quadrado, né? Mais o y do primeiro ponto, que é 5, menos o y do segundo ponto, que é 0. Tudo isso ao quadrado. 1 menos com menos dá mais, então vai ficar 1 mais 1, gente, que é 2. 2 ao quadrado é 4. E 5 menos 0 é 5. 5 ao quadrado, 25. Então, isso vai ficar igual a 4 mais 25, que é justamente raiz de 29. Então, ó, perceba que a gente acabou de descobrir quais são as medidas dos quatro lados desse trapézio, que é justamente 10, né? Raiz de 26, 7 e raiz de 29. Então, professora, como é que eu descubro esse perímetro? Simples, gente, basta somar tudo isso. Então, o perímetro vai ser 10 mais raiz de 26 mais raiz de 29 mais 7. Essas raízes aqui não tem como a gente somar, né? Porque não tem nada em comum, mas tem como a gente somar o 10 mais o 7. 10 mais 7 é justamente 17, mais raiz de 26 mais raiz de 29. Então, o perímetro dessa figura mede justamente isso aqui. Então, qual é a alternativa, gente, que corresponde a isso? Exatamente, a alternativa de é bem facinho. Então, foi essa a resolução da questão de número 14.